Olá, é uma grande satisfação ter você mais uma vez aqui conosco no programa Interação. Nosso convidado de hoje é Paulo Nascimento, diretor da CP Imóveis. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. Eu que te agradeço, Gustavo, por essa oportunidade. Gostaria que você começasse contando um pouco para os nossos telespectadores o que é a CP Imóveis e o mercado em que ela atua. Gustavo, a CP Imóveis ela surgiu em 1986, voltada para o mercado comercial. Ou seja, a gente procurou direcionar, focar na época a área comercial. E dentro disso, na grande ocasião, eu tinha como foco, naquela época, não havia esses condomínios fechados de pavilhões, de logística, como existe hoje. Poderia te dizer assim que 90% desses condomínios que hoje existem na Zona Norte passaram pelas nossas mesas lá dos escritórios. Ou seja, vocês fizeram uma inovação. Fizemos uma inovação. Eu tinha uma resistência muito forte dos incorporadores e dos construtores em querer fazer um condomínio fechado. Era uma dificuldade muito grande convencer aqueles incorporadores que, se nós partíssemos para esse tipo de projeto, ia ter uma aceitação muito boa no mercado imobiliário. Qual era a principal resistência na época? Eu acho que talvez não existia hoje a insegurança que tem hoje, né, para as empresas, pequenas, médias empresas, de você atuar com produtos caros fora de um condomínio fechado. Realmente traz uma preocupação para o empresariado, porque fica muito solto, fica muito à vontade, à mercê. Fica exposto, né? Fica muito exposto. E os condomínios de pavilhões trazem uma segurança tranquila, né? Hoje a procura é muito grande, até existe uma carência nessa área hoje. O que faz com que os preços, obviamente, se tornem maiores. Se tornam atrativos, né? É a velha lei da oferta e demanda. Oferta e demanda, né? Certamente, se houvessem mais condomínios nesse estilo, Paulo, vocês teriam eles locados ou, pelo menos, já encaminhados na questão de investimento. Hoje ele é o produto mais procurado, é o grande carro-chefe. Exatamente. Hoje eu posso te dizer o seguinte, se nós tivéssemos no mercado aí 50 pavilhões, num determinado tamanho, que a gente também já viu no decorrer de todo esse tempo, que existe um tamanho ideal, eu te diria que estariam locados. Em virtude por quê? Claro que Porto Alegre hoje tem uma dificuldade muito grande pela prefeitura de aprovação, tem determinados locais que servem, tem outros locais que não servem para fazer esse tipo de empreendimento. Então nós estamos muito limitados. Sim, você precisa ter uma área de escoamento para transporte. Próximos às grandes, vamos dizer assim, próximos a uma freeway, uma autopista de entrada e chegada. Imagina ver um caminhão lá do Nordeste, um motorista que vem para cá e os caras dão lá, vem por GPS, tudo bem. Mas para entrar na cidade ou alguma coisa é uma dificuldade muito grande. Então esses projetos têm que estar próximos a essas grandes vias, na minha opinião. Como eu já vejo que estão surgindo, como Canoas já surgiu, Gravataí já existe um em andamento, e eu vejo que realmente vai acontecer, vamos dizer assim, novos projetos nessa área comercial. Vocês começaram pela Zona Norte. Zona Norte. E a Zona Sul? Como está hoje a questão da mobilidade para você chegar lá? Teve muito investimento? A cidade rumou para aqueles lados? Como é que evoluiu essa questão nesse tipo de projeto? Olhando nessa área residencial, a gente observa o seguinte, a Zona Norte, ela é uma parte da nossa cidade muito privilegiada. Ela não tem um rio que nos tranca, apesar que tem o rio Cachoeirinha ali, Gravataí, que nos barra um pouco para todo o desenvolvimento. Agora, a Zona Sul tem essa dificuldade, sempre houve essa dificuldade, porque tem o rio, então os espaços, até o fluxo, as avenidas, foram, vamos dizer assim, o poder público meio que esqueceu um pouco da Zona Sul anos atrás. Né? Então, eu acredito que agora, nos últimos tempos, houve um despertar pelas incorporadoras de fazer diversos empreendimentos, inclusive loteamentos, condomínios fechados na Zona Sul, que desenvolveu. Realmente puxou muito a construção e está desenvolvendo muito bem a região da Zona Sul. Talvez até num passado recente as licenças, né, os projetos poderiam muitas vezes ser dificultados pelas questões das licenças ambientais. Não sei se hoje não existe mais essa barreira que impedia o desenvolvimento dos projetos. Por causa das licenças ambientais. Não, acho que não. Eu acho até pelo seguinte, que a Zona Norte, você queira ou não queira, ela tem mais de 20 mil empresas. Se você mapear, e todo mundo gosta de trabalhar e morar perto.
Certamente. Morar próximo. Dá muita qualidade de vida. Dá uma facilidade. Hoje a gente vê o trânsito, né? Tu vê, eu vim lá da Zona Norte para chegar aqui, agora é meia hora, 35 minutos. Esse espaço de tempo que eu levo para vir do Lindóia, onde é a nossa sede, aqui... Que fica no coração da cidade? Eu levei 35 minutos. Com esse mesmo período, eu chego em Santo Antônio da Patrulha pela Freeway, quase em Osório. Então você vê, eu faço esse paralelo, como nós temos as imobiliárias lá em Atlântida e Xangri-Lá, a gente leva 1h15, 1h20. Então, o que é uma autopista, uma freeway, que ajuda muito a desenvolver toda aquela região norte que nós temos, que é o nosso litoral, que depois nós vamos falar um pouco sobre isso, é claro. Aliás, Paulo, já é um bom momento, porque a minha próxima pergunta era na questão de sair um pouco desse raio. Nós falávamos da Zona Norte, fomos para o outro extremo, a Zona Sul, e eu queria sair desse raio, as oportunidades que existem. Você citou um pouco Cachoeirinha na questão comercial, Gravataí. Você também vê aí, principalmente no nosso litoral, que existe o fenômeno dos condomínios, que trazem muita segurança, muita infraestrutura, muita conveniência, um crescimento até mesmo da possibilidade de pessoas residirem no litoral e virem trabalhar aqui, passar o dia durante a sua estada em Porto Alegre, na jornada de trabalho. Será que a gente chega lá nesse nível? Do jeito que está acontecendo as coisas, da maneira que está o nosso trânsito, se o poder público não planejar as avenidas, as perimetrais, com urgência, não é para amanhã, é para ontem, né? Se for analisar isso aí... Sim, nós já estão nos devendo. Muitos anos, né? Então nós temos a mesma Castelo Branco, nós temos a mesma Sertório, nós temos a mesma Assis Brasil, nós temos a Avenida Cavalhada, é tudo igual, não mudou nada, não tem nada em planejamento, em expansão. Acredito eu que devo estar preocupado com isso, porque daqui a 5 anos... No discurso ouvimos muito, na prática vemos pouco. Nós vamos parar nessa cidade, né? Então eu vejo assim, quando eu saio, né, daqui da Zona Norte, que eu sexta-feira estou indo para o litoral, é impressionante, né? 1h15, 1h20 eu estou em Atlântida, sem problema nenhum, com essa beleza de autoestrada que nós temos aí hoje, né? Que dá uma tranquilidade imensa da gente... Segurança, inclusive. Segurança, tranquilo. Vejo assim um aspecto aqui na região e na Grande Porto Alegre, nos meus olhos de feeling comercial, eu acho que Gravataí vai ser o grande lance para os condomínios residenciais, como existe nos Estados Unidos, em Miami, na Flórida. Você pega aí, sai da grande cidade, você anda ali 20 quilômetros, 30 quilômetros, não é nada. Você está rodeado de condomínios. Isso vai acontecer no futuro aqui, isso é o óbvio. Já está acontecendo em Capão da Canoa. Não, e já está acontecendo aqui em Gravataí. Já tem projetos em andamento de loteamentos residenciais aí que leva 10 minutos do centro da cidade, dali da minha Zona Norte, até o local que vai ser esses condomínios. É cidade, gente, pelo amor de Deus. São Paulo é 1 hora, 1h30 para você chegar num condomínio, como Alphaville é longe do centro da cidade. E assim, e nós aqui temos essa facilidade que tem essa freeway aqui muito próximo de nós, que dá essa condição de você se deslocar com muita rapidez para o centro da cidade, para o bairro, enfim. Eu acho que a nossa Zona Norte, ela vai se expandir em direção a Gravataí numa velocidade muito grande nos próximos 5 anos. Vocês observam, tem coisa para acontecer ali que eu tenho conhecimento, não estou autorizado a falar ainda, mas eu te digo assim, ó, vai ser um troço fantástico. É de uma boa oportunidade pela frente. Vai ser uma boa oportunidade de investimento imobiliário aí a curtíssimo prazo. Porque parece que as coisas parece ser o meio, né, do caminho. A gente enxerga Porto Alegre, onde já aconteceu, litoral gaúcho já acontecendo de forma bem acelerada, e o natural é que a metade do caminho se desenvolva também. Eu te diria que não é a metade do caminho, a metade do caminho seria... É verdade. Seria bem como é que se chama lá? O pedágio. Não, a metade do caminho de Porto Alegre a Atlântida é Santo Antônio da Patrulha, ali no pedágio. Ali é a metade do caminho, é pacífico. Sei porque eu faço isso há 10 anos, né? Então, toda sexta-feira eu vou e volto, se vou sexta, volto domingo de manhã, então já... o carro já vai sozinho e volta sozinho. E esse fenômeno do litoral de desenvolvimento, ou seja, todos esses empreendimentos que vêm trazendo tanto desenvolvimento, tanta riqueza,
empregos, comerciantes. Conta um pouco para a gente, você que acompanha já há muito tempo todo esse desenvolvimento, como é que foi ver os primeiros condomínios chegando? Existia uma ideia, um rompimento de paradigmas que foi terreno bom é da Paraguaçu em direção ao mar. Depois vieram os condomínios que é da Paraguaçu em direção à Estrada do Mar. E agora, no futuro, o próximo paradigma é da Estrada do Mar para as Lagoas. Como é que você enxergou e como é que vai ser daqui para frente? Realmente isso aí aconteceu há 9, 10 anos atrás. Eu fui à Atlântida e minha praia era Capão da Canoa. E aí eu fui numa residência de um amigo meu dentro de um condomínio fechado, que não seria o primeiro, seria o segundo condomínio. O primeiro foi o Shangri-La Villas Resort, feito pela empresa Capão Novo. Depois ela fez o outro, que é o Lagos Park. Esse sim, afastado do mar, próximo à Estrada do Mar ali. E eu fui a um churrasco lá. E eu nunca tinha entrado lá. Uma coisa que me surpreendeu, quando eu entrei lá no Lagos Park, chamou muita atenção há 9 anos atrás, o projeto, a concepção, com toda a estrutura, quadra de tênis, futebol, segurança, uma portaria maravilhosa, quer dizer, vendia uma segurança para os veranistas, que é o que não tinha na época. Havia uma dificuldade muito grande de você ter uma casa fora do condomínio, e tem até hoje, não existe, isso aí não tenha dúvida, está lá. Eu que frequento o verão e frequento o inverno, eu sei o que é o inverno lá. Realmente as pessoas não vão lá, não abrem as casas. Começam a abrir lá para outubro, setembro, novembro, começam a mexer nas casas. E de lá para cá a segurança só piorou também. Não, eu acho assim que houve uma modificação muito grande. Houve uma mutação muito forte ali no litoral nos últimos 8 anos. Então, quando eu entrei no Lagos Park e vi aquilo ali, eu fiquei impressionado. E vi que aquele condomínio cercado de áreas maravilhosas, que hoje estão lá, Ilhas Parque Atlântida, Bosque, ao lado tem o Porto Coronado, e hoje tem a Rossi, está lá fazendo quase 500 unidades, tudo em volta. Enfim, tem o Carmel, que é ao lado, que é um condomínio pequeno. Enfim, há uma concentração muito forte em Atlântida hoje dos condomínios. Mas na época, era muito difícil você tirar o cara lá da beira-mar, vir comprar um terreno, construir uma casa ali. Era difícil, era uma quebra de paradigma. E isso realmente eu participei e aconteceu. Foi no lançamento lá no terceiro condomínio fechado afastado, que foi o Ilhas Parque Atlântida, que foi um sucesso, feito pela Beralve. Então, hoje, esses condomínios se vendem sozinhos, você não precisa vender os condomínios. Está lá, né? Está pronto, as coisas aconteceram, não tem muito o que explicar, né? Porque todo mundo que vai atrás dos condomínios fica impressionado pela estrutura interna que tem, né? E a própria segurança, principalmente para as crianças, aquilo é uma maravilha, realmente é muito bom. Não tem preço. A conveniência que se tem no condomínio para a família... Não tenha dúvida. E depois tem os condomínios, tem os mais luxuosos, tem os menos, tem os... Enfim, tem para todos os gostos, tá? Hoje ali naquela região, naquele eixo, Atlântida Sul, Capão da Canoa, houve uma concentração muito grande dos condomínios. Excelente, tem condomínios beira-maros hoje, tem outros, apesar de toda a dificuldade que as incorporadoras e as consultoras enfrentam com o meio ambiente, isso aí inibiu um pouco muito as construções dos condomínios, que está havendo um pouco de exagero em algumas coisas. Eu não vou te dizer assim que 100% que esteja errado ou não, mas eu acho que é um exagero. Acho que é um exagero hoje das concessões das licenças. O pessoal está lá fazendo as coisas mais lindas. Olha, eu conheço alguns condomínios em Miami. Eu conheço mais ou menos uns 10 condomínios. Fui a Miami para conhecer esse condomínio. Nossos condomínios não perdem para nenhum deles em qualidade, em sofisticação. O que eles têm, nós temos melhores, mais aperfeiçoado ainda. Hoje eu posso falar isso, que eu conheço. Eu quero muito explorar esse tema, fazendo esse paralelo dos condomínios que tem nos países desenvolvidos, que você visitou, com os nossos, essa questão ambiental, e a gente explorar um pouco mais o assunto em torno das lagoas. Nós vamos para o encerramento desse primeiro bloco, e aí eu gostaria de retomar exatamente desse ponto, ok? Ok, vamos lá. Muito bem. Então vamos para o nosso intervalo, fiquem conosco, voltaremos em seguida.
Estamos de volta. Nosso tema de hoje é o mercado imobiliário. Conversamos com Paulo Nascimento, diretor da CPI Imóveis. Paulo, falávamos no nosso bloco anterior a questão da comparação entre os condomínios, por exemplo, nos Estados Unidos e os que nós temos aqui no litoral gaúcho, o grau de desenvolvimento que eles trazem ao seu redor e a questão ainda das quebras de paradigmas. A quebra de paradigma que era terrenos bons eram terrenos da Paraguaçu em direção ao mar, Exato. Agora já são em volta entre Paraguaçu e a Estrada do Mar, e agora temos ali o entorno das lagoas. Com certeza. Também a dificuldade, o que atravou, talvez tenha atrasado um pouco o início desses condomínios, a questão ambiental, que hoje parece já estar superado. Conta pra gente o que você enxerga ali em torno dessas lagoas. Bom, eu vejo assim, ó, eu acho que para quem conhece um pouco, quem já andou de barco para aquelas lagoas ali como eu andei, e assim que sempre que eu tenho oportunidade, vale a pena no verão alguém pegar um barco e andar ali. É muito mal explorado ainda. É coisas muito lindas que nós temos ali. É uma coisa fantástica. As lagoas são lindas, são maravilhosas. A hora que o mercado que está se aproximando houver um despertar das nossas lagoas, eu vou te dizer uma coisa, é muito lindo aquilo ali. Inclusive, é muito lindo. Do ponto de vista turístico pode ser explorado. Maravilhoso, você pode explorar ele em todo sentido e tem lugar para todos. Então, eu vejo assim, ó, eu acho que o nosso litoral tão próximo de uma cidade como Porto Alegre e as cidades arredores, a gente vê assim o pessoal do centro do estado que está vindo muito forte, que é o nosso interior, graças a Deus, esse pessoal do interior aí está descendo, está vindo para o nosso litoral pela distância, é muito próximo. Você sai de Caxias, você sai de Farroupilha, você sai de Bento, você sai de qualquer região aí, Passo Fundo, você está aqui, você cai numa freeway, em 2 toques você está ali. E se tiver uma estrutura esperando esse pessoal, gente, ainda hoje nós não temos um bom hotel no nosso litoral. Nenhum. Nenhum. É incrível isso. E os poucos que tem são caríssimos. Não, sinceramente, eu vejo assim. Então eu vejo agora com alguns projetos em andamento, algumas coisas que estão acontecendo ali naquela região, em Capão da Canoa, que é dentro da cidade, que é dentro de uma cidade. Vai acontecer alguns lançamentos de terrenos à beira da lagoa. Eu acho que vai ser fantástico. Vai ser lindo, muito maravilhoso. E desenvolver a parte hoteleira, enfim, vai dar um toque muito especial naquela região, não tenha dúvida nenhuma. Certamente uma coisa que valorizaria muito os empreendimentos na praia ou ao redor das praias, principalmente Capão da Canoa hoje, que eu acho que é a grande referência do litoral gaúcho, é a questão também de trabalhar a parte do mobiliário da cidade, ou seja, calçadões, restaurantes. A gente vê isso muito bem explorado no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma grande referência. E o Rio Grande do Sul tem um potencial, porque tem vizinhos estrangeiros próximos, argentinos e uruguaios, que poderiam estar cada vez mais explorando o nosso litoral. Claro que tem a questão do nosso mar, que não é igual ao dos nossos vizinhos de Santa Catarina, mas eu acho que se a gente mexesse nessa questão da sofisticação, do fazer bem, da limpeza, ou seja, de investir no nosso litoral, se as entidades se convergissem para isso, se organizassem na sociedade e cobrassem dos nossos políticos, eu acho que a gente daria outro salto ainda nessa questão dos empreendimentos. Não resta dúvida. A grande dificuldade que nós temos ali naquela região, tanto como em Xangri-Lá, Atlântida, enfim, naquelas praias em volta dentro do município de Xangri-Lá, apesar de nós tivemos um prefeito que foi um cara que apoiou muito as instalações dos condomínios, foi o Celcinho. Ele deu um link, ele linkou muito Xangri-Lá em relação a esse Atlântida. Bem ou mal, as coisas aconteceram ali e ele foi um cara que sempre, dentro do possível, pelo que a gente soube lá, sempre foi colaborador das incorporadoras, no sentido assim de não criar dificuldade para os caras fazer os condomínios lá. Mas já os outros locais já têm dificuldade, né? Então, Capão da Canoa já tem um probleminha lá, já as coisas já se mexem de outra maneira, né? Eu acho assim, a beira-mar, ela tinha que ser explorada, né? Dá mais condições, que qualquer lugar no mundo, a beira-mar de todos os lugares do mundo, de alguns lugares que eu conheço, ela é explorada. Você acha que o nível dos nossos projetos aqui são similares aos de Miami, que são tão famosos? Não, são melhores. Os que eu vi são melhores. Eu vi
Olha, eu vi condomínios lá em Miami, muito bom. Bom, mas os nossos aqui tem alguns que é muito melhor. Bom, isso aí, tu olhar, tu sai daqui, tu vai lá para ver novidades, aí tu chega aqui, tu vê que, pô, o nosso tá melhor. Não é bairrismo, não. Você tem que pegar vai lá e ver. Só falta agora também a nossa coisa pública ser igual à de Miami. Ah, bom, aí seria... é muito, né? Mas seria o ideal, né? Que os caras tivessem o bom senso e ajudar esse pessoal todo aí, os incorporadores e consultores, a realizar aí os grandes empreendimentos. E tem área disponível, né? E vejo assim, ó, eu acho que o grande lance que vai acontecer agora é as beiras de lagoa. Ah, com certeza. Vai vir, porque é muito lindo, né? Ao entardecer, o sol caindo, no meio daqueles morros da serra ali, com a água da lagoa parada, parece uma fazenda, parece uma piscina com borda infinita. É muito lindo aquilo ali, é muito lindo. Espere para vocês verem o que vai acontecer a curto prazo ali. Paulo, e o pior é que, pelo menos, se investir nas cidades, né, em melhorar essa qualidade, né, do mobiliário, da mobilidade, né, de facilitar, de tornar mais amigável a vida do veranista, que esse é o foco. Mas todos esses empreendimentos que trouxeram esse desenvolvimento geraram esses empregos, que geram riqueza, fazem a economia girar, e eles também não podem reclamar dos recursos que entram, porque cada vez mais gente pagando IPTU, impostos, etc, etc, etc. Então, cada vez mais, que é diferente de outros municípios, da realidade de outros municípios, no nosso litoral entra muito dinheiro para investir nisso. Falta agora a gente ver de volta. Realmente, essas áreas todas que foram feitas, esses condomínios, e que vai sair outros condomínios, eram áreas rurais, né? E passaram a ser áreas urbanas, né? E aí vem o IPTU em cima, né? Então você cobra, o custo da prefeitura praticamente é zero dentro dos condomínios, praticamente zero. Ela pega o lixo na porta do condomínio, ela não entra lá dentro e... Não, claro. Nenhum dos condomínios é assim. O condomínio recolhe e larga lá na portinha, vinha o caminhão da prefeitura e pegar e recolher. Quer dizer, até isso é feito de uma maneira até para ajudar a própria comunidade, o próprio município. E aí tem que haver um balanço, né? Tem que ter a devolução. Tem que ter a devolução, porque os impostos estão sendo pagos, pelo que a gente está vendo lá, está caro. Né? Eu acho que as pessoas têm que ter a visão, né, que eles não estão prestando um serviço direto e o contribuinte está lá, o cara está pagando, o cara tem uma casa dentro do condomínio, tem isso, tem aquilo. Eu acho que eles estão tributando assim de uma maneira muito agressiva. Eu acho que eles tinham que ser um pouquinho mais calmos. Paulo, no minuto final para o encerramento do nosso programa, sua visão de futuro é otimista? O que a gente pode esperar? O que as pessoas que nos assistem podem contar com o mercado imobiliário? Bom, eu vou falar agora de Porto Alegre. Porto Alegre, eu acho assim, o litoral, nós estamos aí começando janeiro, né? É inevitável. Isso ali é uma invasão, né? Como eu digo, né? Porto Alegre é o seguinte, a CP Imóveis para esse ano de 2013, nós temos grandes expansões aí a curto prazo. Grandes que eu digo o seguinte, nós estamos com uma ideia de montar uma loja no Moinhos de Vento e outra loja no Menino Deus, tá? E da qual nós estamos aí com os empreendimentos para participar nos lançamentos imobiliários que hão de vir. Eu acredito que a demanda, ela está boa, ela não está extremamente agressiva, mas ela está num tamanho médio bom. Crescendo. Em fase de crescimento, que esse é o ponto ideal, nada exagerada e nada parado, ou seja, ela vai crescendo dentro dos padrões normais, que esse é o ideal para o mercado imobiliário. Eu estou extremamente otimista para 2013. Paulo, tenho certeza que vai ser um ano de muito sucesso. Com certeza. Para você, para a CP Imóveis e para todos aqueles que buscam o seu sonho de ter sua casa própria e fazer aí uma evolução, sair de um imóvel para um imóvel cada vez menor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Gustavo. Muito obrigado. Obrigado também a você que participou do nosso programa. Interaja conosco via o nosso e-mail ubratv@ubratv.com.br, comigo pelo Facebook ou pelo Twitter, Gustavo_N. Até nosso próximo programa.